Vitória do Vitória no Barradão contra a equipe do Ceará. E vamos falar um pouquinho sobre essa partida aí, duelo de nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Já agradeço a presença de vocês aqui no nosso canal. Primeiramente, deixa o like aqui no nosso canal, que é importante demais aqui para esse vídeo ficar em alta aqui no YouTube e cada vez a gente poder alcançar mais pessoas. E se inscreve também aqui no nosso canal, importante demais aí para que o nosso canal seja cada vez mais relevante também dentro da plataforma. Voltando a fazer análise de jogos aqui no canal Espaço da Bola em vídeos também, né? Mas vários outros tipos de conteúdo no nosso canal de clipes, todos os nossos canais na descrição aqui para você poder acompanhar e dar uma forcinha pra gente, beleza? Então, pessoal, vamos primeiramente colocar na tela aqui como é que fica a tabela de classificação depois dos 3 pontos conquistados pelo Vitória. O Vitória vai a 25 pontos na tabela de classificação e fica com 3 pontos de diferença para a equipe do Santos, né? Sobe na tabela, passa a equipe do Juventude e melhor ainda para o Vitória que o Fortaleza está parcialmente perdendo para a equipe do São Paulo. São Paulo está com 1 a menos, Fortaleza em casa, o jogo ainda não acabou, mas por enquanto eu estou gravando esse vídeo, o 18º colocado ainda é o Juventude e o Vitória dá esse salto aí na tabela. Já o Ceará, ele não consegue melhorar ainda na tabela, né? Não consegue subir mais aqui, mas ainda está numa posição aqui um pouco distante do Z4 e com um jogo a mais do que o próprio Vitória. Voltando a falar desse jogo em si, foi uma partida que ela começa equilibrada, né? E o time do Vitória consegue levar perigo na bola aérea. O time do Vitória consegue fazer valer a bola aérea, abre o placar ali, né, com um lance que foi ajustado pelo VAR, né, um cruzamento na área que ao desvio e ela sobra para o zagueiro sozinho, que de primeira parecia que estava impedido, mas tinha um jogador do Ceará dando condição lá do outro lado, né? Então o Vitória faz o primeiro gol e a partir daí o time do Ceará começa a tomar um pouco mais de conta da posse de bola ofensiva. O time do Ceará consegue chegar um pouco mais no ataque, com a bola no pé, tentando trabalhar a bola, mas achei o time do Ceará um time ansioso, um time que tomava decisões erradas no ataque, né? Na hora de você dar um passe rápido, você tentava outro drible, ou na hora de buscar um passe curto, tentava um cruzamento. E então achei um time bem ansioso, bem sem saber como definir as jogadas, sem saber tomar as principais decisões corretas ali para que aquela bola próxima da área se tornasse uma oportunidade boa de finalização. Então achei o time do Ceará muito limitado em relação a isso, né? Em relação à definição de jogadas. Mas, enfim, cara, o time do Ceará, ele foi tentando evoluir, foi tentando crescer, apesar de não levar muito perigo, não foi um jogo com tantas chances claras assim. Acho que foi mais ali no segundo tempo que algumas oportunidades vieram a aparecer, né? Mas achei que o time do Ceará no segundo tempo conseguiu melhorar ali a sua questão de finalização quando começou a mexer ali nas suas peças, né? E talvez o Vitória tenha sentido também um pouco a parte física e, claro, também vencendo a partida, o Vitória estava mais satisfeito com o resultado e o Ceará precisando correr atrás. Então, nessa necessidade, o Ceará empurra um pouco mais o Vitória lá para cima. No finalzinho do jogo, o Ceará teve a bola do jogo, uma bola parada também, que todo mundo esperava o chute para o gol e que ao cruzamento para dentro da área e a cabeçada errada do jogador do Ceará para cima. Teve também o Ailon que entrou ali no segundo tempo e teve um lance dele de bicicleta que levou perigo. No finalzinho também outra finalização, mas que acho que principalmente o time do Ceará, ele precisa ter mais essa qualidade, essa tranquilidade para definir as jogadas de ataque, certo? E o time do Vitória, bem, embora eu tenha elogiado aqui a atuação do Ceará em si, o Vitória venceu o jogo.
fez valer o mando de campo, fez valer a bola parada, que é uma arma essencial no futebol. Todo mundo sabe que a bola parada define jogos, então o Vitória fez valer a arma que tinha, conseguiu fazer o seu gol. E detalhe também para um jogo em que os dois centroavantes, Pedro Raul e Renato Kaiser, tiveram ali poucas oportunidades, né? E o gol sai exatamente de um zagueiro, né? Pedro Raul e Renato Kaiser, cada um tem 7 gols, tanto para o Ceará quanto para o Vitória. O Ceará tem 23 gols marcados, 7 foram do Pedro Raul, é quase um terço. E o Renato Kaiser fez 7 dos 21 gols do Vitória, é exatamente um terço dos gols do Vitória. Então, olha a importância dos dois jogadores e que hoje não achei que apareceram tão bem assim, né? Mas, enfim, são ali, cara, na minha opinião, times de poucos gols. Então acho que esse 1-0 representa bem o que são as duas equipes, né? Times que fazem poucos gols ali. Então acho que é um resultado até, de certa forma, razoável para o que foi o jogo também, né? Um jogo de não ter muitas chances claras, não teve tanta exigência assim para os dois goleiros, né? Foram exigidos em algumas situações, obviamente, mas não é que foi um jogo em que os goleiros foram destaques da partida, tá ligado? Não exatamente. Mas enfim, pessoal, 3 pontos aí para a equipe do Vitória, ainda tá longe de sair da zona do rebaixamento, tem 3 pontos atrás do Santos o Vitória, e aí vamos ilustrar um pouco mais isso aí, né? O Vitória a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, mas precisa de 2 rodadas pelo menos. Porque se ganhar na próxima rodada, o Vitória empata demais. Então ficaria atrás do Santos no critério de desempate. E olha que o Vitória tem um jogo a mais. Então a situação é um pouco mais complicada para o Vitória, porque tem um jogo a mais do que os seus adversários diretos. Pelo menos um jogo a mais, né? E tem 3 pontos a menos do que o Santos, seu adversário mais próximo. Ainda tem 2 vitórias a menos. Ou seja, o critério de desempate é ruim para o Vitória, certo? Já o time do Ceará, acho que hoje a briga do Ceará é se manter na Sul-Americana, nessa zona aqui de Sul-Americana. Muito provavelmente teremos aí na Copa do Brasil o campeão sendo ou Vasco, Fluminense, Cruzeiro ou Corinthians, né? Então, sendo o Vasco ou o Corinthians, eles estão um pouco mais para baixo aqui, mas o Fluminense e o Cruzeiro abrem mais uma vaga aqui na zona de classificação, né? Até o próprio Vasco, dependendo dos outros times aí. Mas enfim, cara. Perdi a linha de raciocínio, perdão. Tá, voltando, né? O time do Ceará, acho que fica distante para o Ceará sonhar, vislumbrar uma vaga na pré-Libertadores. É possível que a gente tenha Flamengo ou Palmeiras vencendo a Libertadores, aumenta mais uma vaga. É possível que a gente tenha mais uma vaga aqui pela a Copa do Brasil, né? A não ser que seja um Corinthians campeão e o Corinthians esteja mais lá para baixo. Mas também tem um Atlético Mineiro lutando pela Sul-Americana, né? E aí a gente tem essa possibilidade de aumentar essas vagas aqui para um G8, pelo menos até. E aí fica uma briga mais possível para o Ceará, certo? Mas acho que hoje a briga do Ceará é se manter aqui nessa vaguinha para a Sul-Americana e vem fazendo um bom campeonato, não é porque perdeu hoje que tem que largar tudo, né? Que tá tudo errado, mas vem fazendo um campeonato justo aqui a equipe do Ceará nesse ano de 2025, certo? Enfim, pessoal, alguns comentários aqui sobre a partida de hoje. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Manda nos comentários aí o que é que você achou da partida, qual foi o principal lance do jogo, fora ali o gol também, né, obviamente. Mas o que é que você achou aí da partida, alguma observação geral aí? Manda aí que a gente tá de olho aqui nos comentários. Beleza, meus amigos? Grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e até a próxima, galera.